Hoje eu quero falar sobre as bênçãos de dois irmãos, Jacó e Esaú. Certo? Qual dos dois você quer ser? Jacó ou Esaú? Sabemos que eram gêmeos. Não eram gêmeos idênticos, porque um deles era muito peludo, era Esaú, e o outro era chinês. Era Jacó. Não tinha pelo e gostava de cozinhar. Certo? Ele era chinês. Eu sei que era judeu, só estou brincando. Este programa está em Israel toda noite, então eu sei que os dois eram judeus. Glória a Deus. Mas o fato é que o que fazia os dois serem diferentes também é porque um tinha saído primeiro. E um deles saiu primeiro. É lógico, um deles tinha que sair primeiro quando nasceu. Esaú foi o primeiro. E depois o seu irmão saiu logo atrás, que neste caso foi Jacó, que agarrou o calcanhar de Esaú quando ele saiu. Então, o seu nome ficou sendo Jacó ou suplantador, enganador, em outras palavras. E então, o seu irmão Esaú saiu primeiro e ficou com o direito das bênçãos da primogenitura. E quando o tempo passou, ficou muito evidente que Jacó desejava muito a primogenitura. Ele desejava isso, mas não podia tê-la. E o seu irmão Esaú também desprezou a bênção da primogenitura. Porque um dia ele voltou da sua caça, ele não tinha pego nada, estava com fome, cansado. E ele viu seu irmão e viu que ele estava em hebraico, diz que ele estava cozinhando lentilhas vermelhas, é isso que está no hebraico, ok? E naquele momento, o seu irmão Esaú, ele fez um jogo de palavras no hebraico, dizendo, porque Esaú quer dizer vermelho. Ele disse, dá o vermelho para o vermelho. E Jacó disse, eu não vou te dar absolutamente nada até que você me conceda a primogenitura. Me dá o direito à bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura é uma porção dobrada, vou mostrar isso mais tarde, é uma porção dobrada, certo? Recebi o dobro de todos os irmãos, e a unção da primogenitura também incluía a unção do sacerdote, para ajudar na adoração e também toda a família. Rei, quando você fala, os demônios fogem. Amém. Montanhas se movem. Ok? E profeta, você abre a boca para falar o que é profético. Você fala coisas do futuro para os seus filhos. Amém? Esta era a bênção da primogenitura. E Jacó desejava muito essa bênção. Ele queria essa bênção. Mais tarde vamos falar em detalhes sobre esta bênção para você. Mas Esaú a desprezou e disse, olha, para que essa bênção se eu estou morrendo agora? E eu falo para vocês que não comer por um tempo não mata. Eu te prometo. Certo? Parece que vamos morrer quando estamos com fome. Ok? E Esaú estava assim, para que essa bênção se eu vou morrer? Não ia morrer de passar um pouco de fome? Ele comeu aquela comida e vendeu a sua primogenitura para o irmão. Então não se esqueça disso, ele vendeu o seu direito. O tempo chegou para o idoso Isaque agora dar a bênção para os seus filhos. Você conhece a história, eu não vou falar dos detalhes, como a mãe gostava mais do filho mais novo, Jacó, e o pai Isaque já estava velho e não conseguia ver direito. Ela colocou então a pele de bode sobre o seu filho mais novo para que ele pudesse parecer com Esaú. E Isaque não sabia que não era Esaú, mas era Jacó que estava ali. Agora vamos dar uma olhadinha nesse texto. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te, beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. E olha isso. Ele quis beijar o seu filho. Neste momento, quando a bênção ia ser dada, o filho dele, Esaú, ou melhor, Jacó, já era de idade madura já. E o seu pai quis beijá-lo. Amém? E chegou-se e beijou, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou, diga abençoou. Eu quero que você saiba agora que essas palavras que saíram da boca do seu pai, Isaque, são de bênçãos. Mais tarde, quando você vê sobre Esaú, não era bênção, porque não tem nenhuma palavra que procede àquela declaração com a palavra bênção. Não faz nenhuma menção ali da palavra bênção. Mas aqui, fala abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Escute bem agora, porque agora a bênção começa. Assim, te dê Deus. Olha, toda bênção, a melhor bênção, quantos querem a melhor bênção que Deus tem? Você não é o tipo de crente que se satisfaz. Ah, eu quero uma bênção como qualquer crente, de qualquer igreja e de qualquer cidade. Ah, para mim qualquer coisa vale, está tudo bem. Ou você é um glutão espiritual. Eu quero a melhor bênção e nada menos. Amém? Você é um glutão espiritual, você é como Jacó, você quer a bênção da primogenitura. Quantos querem isso? Bem, você vai ouvir a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura é algo que Deus dá para você.
Não é você conquistando com seus esforços. Te dê Deus. Se Deus dá para você, ninguém pode tirar de você. Se Deus dá para você, nem o diabo, nem diácono pode tirar de você. Se Deus der para você, você entendeu? Tudo na minha vida eu quero que seja uma dádiva de Deus. Eu quero que a minha saúde seja de Deus. Eu quero que o meu casamento seja presente de Deus. Eu quero que Deus me dê todas as coisas. Como eu já disse, algumas coisas que você conquista pelos seus esforços são coisas que Deus também deseja te dar. Ele quer dar para você. O problema é que, se você tenta conquistar pelos seus esforços, vão passar alguns anos, um tempo vai passar. Você pode perder muita coisa no processo, sem mencionar o tempo que passa. Mas se Deus dá para você, certo? Rapidamente você pode receber. Amém? Até a saúde. Se você tem que fazer exercício o tempo todo, fazer dieta o tempo todo, certo? É um caminho, mas com muita tortura, certo? Você vai chegar a um lugar de ser fit, mas talvez não vai ser saudável. A saúde vem de Deus. Que Deus dê para você. Que Deus dê para você as suas bênçãos, suas dádivas, amém? É a bênção da primogenitura. Te dê Deus. O nome de Deus foi invocado aqui. Mais tarde você vai ver que para Esaú, certo? Quando ele abençoa Esaú, mais ou menos, não a bênção da primogenitura, mas as outras, não há nem menção de Deus. O nome Deus não aparece, ok? E aqui, na bênção para Jacó, a bênção da primogenitura, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Ah, você não ficou alegre? Olha bem. Que corporações e companhias te sirvam. Que os bancos se encurvem a ti. Eu tenho que falar a linguagem deste século, certo? Ser senhor de teus irmãos. Foi isso que o Senhor falou, sabe? Na época daquela cultura, ser senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Olha, e você vai ver que esta bênção foi a bênção que Deus falou para Abraão. Ele está passando, certo? Agora para o neto, Jacó. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. E se você olhar para a nação de Israel, você vai ver isso. A maldição pode ser verbal ou escrita. A bênção pode ser verbal ou escrita. Deus diz: quem se levantar contra ti, me levanto contra eles. E quem te abençoar, eu os abençoarei. Então essa bênção é nossa hoje. Está me ouvindo? Se você olhar para todo império, para todo reino que se levantou contra Israel, os sírios já eram. Os romanos conquistaram Israel na época de Cristo. Os romanos já eram. Olha, eles não são perfeitos. Deus não te ama porque você é perfeito, mas porque a graça de Deus está sobre você. Você está ouvindo? E olha bem, essa bênção agora é nossa, ok? Aqueles que, de forma verbal ou por escrito, se levantam contra você, Deus se levanta contra eles. E quem te abençoa, Deus abençoa. É algo perigoso ser contra você. Mas não se exalte, ok? Por isso Jesus disse: abençoe os que te amaldiçoarem. Não, ele não falou para abençoar quem te abençoa. Quem disse isso? Jesus disse. Ah, igreja, eu tenho que ensinar o sermão da bem-aventurança todo de novo. Não, ele não falou isso. Alguém gritou: te abençoa. Abençoar quem? Te abençoa. Não, não. Jesus disse: se você abençoa quem te abençoa, como você vai mostrar que é especial? Até os ímpios fazem isso, certo? Se você ama quem te ama, como você é especial? Jesus disse: abençoa quem te amaldiçoa. Sabe por quê? Tem repercussão para aqueles que te amaldiçoam. Amém? Então a bênção está sobre você, irmão. Vire para alguém e diga: ele está falando de mim. A bênção está sobre você. Eu disse: a bênção está sobre você. Amém? Ok, escute isso agora. Glória a Deus. Olha, esta é a bênção de Deus. E mais tarde, quando você vê Esaú chegando ali, Isaac, o pai, disse: tenho abençoado teu irmão, e ele foi abençoado, e eu não posso reverter isso. Você sabia que a bênção de Deus sobre você não pode ser revertida? Nem mesmo por você. Nenhuma ação sua pode reverter a bênção de Deus na sua vida. A sua bênção é irreversível. Diga para alguém agora: a minha bênção é irreversível. Você quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. É irreversível. E a Bíblia nos mostra
Mais tarde, então, o seu irmão chegou, verso 30. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, estamos pulando para o verso 34. O pai tinha acabado de falar, eu o abençoei, e ele foi abençoado, eu não posso revogar isso. E quando Esaú chegou ali, ele veio tarde, e Jacó já tinha ido embora, já tinha saído dali. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou, com grande e muito amargo brado, isso foi muito amargo, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Isso nos mostra que foi algo muito emocional e muito alto. Abençoa-me! Há um clamor no coração de cada criança. Abençoa-me, pai. Abençoa-me, mamãe. E sabe, até quando crescem, já estão com 50, 60 anos, o clamor ainda está ali. Sabe, pais, vocês têm poder na boca que aquela gangue, os seus amigos e seus colegas não têm. Os amigos podem até falar, você é legal, você é muito bacana, mas não tem o mesmo efeito quando um pai diz, eu tenho orgulho de você. Fico tão feliz que você é parte dessa família. Você é tão precioso para mim. Você é meu favorito. E não há nada melhor do que essa declaração, até mesmo para um homem adulto. Eu ouvi de um homem uma certa vez que tinha um pai que não era muito de expressar emoções, mas o pai falou para alguém de como ele admirava muito o seu filho. Ele nunca ouviu isso da boca do próprio pai. Como ele tinha orgulho dele, ele ouviu de uma outra pessoa. E ele chorou muito porque o seu pai nunca falou isso para ele. Mas aquilo fez algo na sua vida. Algo foi liberado, porque ele soube que o seu pai tinha orgulho dele. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o pai disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Antes dele fazer um milagre. Amém, igreja? Não importa a idade, estão clamando, dizendo, abençoa-me! Abba, abençoa-me! Foi o clamor de Esaú. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é seu nome justamente Jacó? E o nome Jacó quer dizer o quê? Suplantador. Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. Não se esqueça que ele tinha vendido a primogenitura. O vermelho. Queria o vermelho. Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção. Ele disse ao pai, pai, não tem nenhuma bênção sobrando. Não tem nenhuma reservada em algum lugar. E o pai procurou na sacola de bênçãos. Mas entenda, a melhor já tinha sido dada. Eu disse a melhor já tinha sido dada. E ele encontrou algo e tirou, mas não tem a palavra bênção aqui. Olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti. Aqui ele não estava abençoando Esaú. Me desculpa, ele vai abençoar, mas preste atenção aqui. O tenho posto por Senhor sobre ti, todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho, tens uma só bênção. Meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai! E levantou a sua voz Esaú, e agora o pai o abençoa. Verso 39, não tem a palavra bênção ali, ou seja, podemos chamar de bênção, mas não era bênção. Certo? Era uma sobra. E olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque, perceba que diz aqui que Isaque o abençoou. Como no caso de Jacó, o pai o abençoou. Cheirou suas vestes e o abençoou, dizendo, Deus te deu o orvalho dos campos. Aqui não tem a palavra bênção. Certo? O seu pai disse então, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás. Uau! E ao teu irmão servirás, acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha isso. Não diz, Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra. Como no caso de Jacó, mas diz, a tua habitação será nas gorduras da terra. Qual a diferença? A tua habitação será nas gorduras da terra? Você tem que saber algo, ok? Quando você lê isso, em uma outra versão que você tem por aí, diz a tua habitação será longe da terra, ou das gorduras da terra. Os rabinos, hoje, estão divididos sobre como este verso deve ser interpretado. Um grupo diz, e eles concordam que essa versão está dizendo o seguinte, que a tua habitação deve ser longe das gorduras da terra, mas um outro grupo de rabinos diz que longe não está lá, ou seja, a tua habitação, como lemos, será assim. Essa versão então fala isso. E outras traduções também. E eu quero que você saiba que até os eruditos estão divididos nisso. E eu creio, certo, baseado em fatos históricos também, que a habitação será nas gorduras e não longe delas. Mas é isso mesmo. Uma coisa é você morar ali, mas não ter posse. Deus deu a Jacó. Mas Esaú habita ali. E, baseado em fatos históricos, a
história de Esaú, que depois mergiu com a de Ismael, até os dias de hoje, e as gorduras da terra é o petróleo sob seus pés. E, olha, eles habitam lá. Não habitam longe das gorduras da terra, mas habitam nas gorduras da terra. Ok? Você entendeu? Mas é de Jacó. Deus deu para Jacó. Deus disse: Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra. Olha, qual é o melhor? Você viver numa casa de alguém, de aluguel, ou ser o dono? Ser o dono. É lógico que você já sabe disso, certo? Nem precisa perguntar. Então aqui existe esse fato. Olha bem, Jacó morava lá, habitava onde estavam as gorduras da terra, mas eu devia falar Esaú, mas Jacó é o dono. Você entendeu? Pela espada viverá. Sabe o que é isso? Hoje, vivemos em uma sociedade de concorrência. Muita competição. É o mundo de hoje. Parece que usam até espada, querendo cortar a competição. Corta aqui, corta ali. Vivendo pela espada. Espada fala de batalha, fala de lutas, disputas, processos, contra processos. Pela espada viverás. Que vida triste. Mas a bênção para Jacó, Deus te dê. O orvalho do céu não fala de espada. Ele só tinha que receber porque Deus o dava. Quando Deus te dá, você não compete. Eu disse, não tem concorrência. Deus não tem que te abençoar. Olha, escute isso bem. Deus não tem que abençoar aquele que custe algo para o outro. Ele é um grande Deus. Deus não tira do A para dar para B. E tira do C para dar para o A. Este é o comércio humano. Deus é rico. Deus é grande. Quanto mais ele dá, mais ele tem. Ele não fica pobre, na verdade. Você pode dizer, ele é inesgotável, especialmente quando dá. Olha isso agora. Vamos voltar para a bênção de Jacó. A bênção da primogenitura, melhor, é o que você quer, não é? Perceba, os orvalhos do céu vêm primeiro. E depois as gorduras da terra. A prioridade é céu, depois terra. Olha a bênção de Esaú. A bênção que sobrou. Habitarás nas gorduras, terra vem primeiro, e depois o orvalho dos céus, segundo. Ou seja, Deus quer te dar as gorduras da terra, igreja. Não é como se você segue a Deus, você desiste das gorduras da terra. Deus não disse isso. Ele disse, eu quero que você tenha o orvalho do céu primeiro. O céu tem que vir primeiro, depois a terra. As pessoas colocam terra primeiro e depois os céus. Essa é a bênção que sobrou. Você quer viver do que sobra? Ou você quer a primogenitura? As mais ricas bênçãos. Então vamos ver outra vez a bênção de Jacó. Olha isso. Te dê Deus o orvalho dos céus. O que é o orvalho dos céus? E as gorduras da terra. E abundância de trigo e mosto. O que é abundância de trigo e mosto? Bem, pastor Prince não sabe que a terra de Israel é famosa por, bem cedo de manhã, certo? O orvalho estar na grama. E também as gorduras da terra. E eles também são famosos pelo grão, o trigo e a cevada. E também o vinho. Bem, escute. Olha. Se essas bênçãos são naturais, não precisa da bênção da primogenitura. Só tem que ser um fazendeiro. Porque sempre quando acordar, não importa se você é descendência de Abraão ou não, mesmo sendo cananeu, jebuseu, amonita, seja o que for, você está na terra de Canaã e acorda de manhã e tem orvalho na grama. Você acorda e ali tem uma videira, tem uma plantação de trigo. Obviamente não está falando do natural, porque se está falando do natural, todo mundo lá tem, na terra de Canaã. Todos acordam com orvalho. Obviamente está falando de verdades espirituais. E é por isso que devemos desejá-las. Essas bênçãos são especiais. Essas são as bênçãos da primogenitura. Ok? Você está pronto? Vamos ver. O que é o orvalho dos céus? O que é o orvalho dos céus? O orvalho é figura do quê? Vamos ver Provérbios 19, que diz assim: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Olha, o rei, o favor de Jesus, é como orvalho sobre a relva. Como orvalho sobre a relva. Amém? Deus te dê o orvalho dos céus, quer dizer que Deus te dê o favor dos céus. Amém? Que Deus te conceda o favor dos céus. Eu li anos atrás que como o rugido do leão jovem, a indignação do rei, e a Bíblia diz
que Satanás anda ao redor rugindo como leão. O que isso quer dizer? Ele te faz pensar que o rei está irado contigo. A ira do rei é como o rugido do leão. E Satanás anda ao redor rugindo como leão para te fazer sentir que Jesus está te condenando. Jesus está te acusando. Jesus encontrou pecado em você. E por isso Jesus está muito irado com você. Quando você ouve uma mensagem, ou lê um livro, ou fala com alguém e você sai com a impressão de que o rei está irado contigo, você acabou de ser enganado pelo diabo. Ok? Ele imita a ira do rei. Hoje o rei, escute, não está mais irado com você. Deus estava irado antes, mas toda a sua ira foi derramada na cruz, judicialmente no corpo de Cristo. Ok? Hoje temos a sua benevolência, o seu favor é como orvalho sobre a relva. Então, orvalho é uma figura do favor. Que Deus te deu o orvalho dos céus. É a primeira bênção. O orvalho do céu seja sobre a sua vida. Eu quero te dizer que apesar das suas falhas, seja talvez um problema físico, você não é tão bonito quanto o seu amigo, ou alguém que você acha que é bonito, ou você tem um problema nos seus estudos porque você não terminou a sua educação, ou você não tem talentos, você não tem qualificações, mas deixe-me falar isso, o que Deus está falando para você é isso, você não precisa disso, Deus te dá o favor dos céus. Tem pessoas que você olha e, é verdade, muitos são aqui dessa igreja. E falo com alegria. As pessoas perguntam, quem é você que acabou de fazer este grande negócio? Que companhia é essa? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Tem alguma coisa especial nessa pessoa? E o mundo não tem nenhum tipo de resposta para isso. É chamado orvalho dos céus. O favor dos céus. O que você precisa, igreja, é que o céu te favoreça. E os anjos vão trabalhar por você. E se os céus se fecharem, quem é que vai te ajudar? Deus não pode te ajudar, nem milhares de pessoas vão te ajudar. Amém? Nenhum banco vai te ajudar. Você precisa do orvalho de Deus na sua vida. Que Deus te dê o orvalho do céu, igreja. Eu disse que Deus te dê o orvalho do céu, o favor do céu. Amém? E as gorduras, vamos ler isso? E as gorduras da terra, Deus dá o orvalho do céu. Espera aí, vou falar sobre o orvalho. Sabia que Gideão, quando o Senhor apareceu para ele e disse, salve, varão valoroso, ele disse, onde está aquele Deus de milagres, sabe? Ele se escondia do inimigo, os midianitas. E a Bíblia diz que ele falou para Deus, se tu me chamaste, me dê um sinal. Certo? E Deus perguntou, qual sinal? Ele disse, amanhã eu vou colocar um pedaço de lã no solo, sobre a relva. E quando eu acordar, faça que tudo ao redor, a relva por ali, esteja completamente seca. Mas que a lã esteja molhada com orvalho. Ok? No dia seguinte, ele acordou e a relva em volta da lã estava completamente seca. Ele pegou a lã e estava molhada. De forma tal que ele apertou e a Bíblia diz que saiu muita água por causa do orvalho ali. Ele disse, Senhor, posso pedir mais um? E ele disse, o que é? Amanhã, Senhor. Amanhã, se tu me chamaste amanhã, certo? Agora eu quero o oposto, que a lã esteja completamente seca e que toda a grama ao redor esteja completamente molhada. E no dia seguinte, aconteceu assim. A lã estava completamente seca. Olha, ele não percebia que ele estava dando uma ilustração do Evangelho. Porque Jesus Cristo é a lã, o Cordeiro de Deus. Certo? Ele é a lã, o Cordeiro de Deus. Quando ele veio, o mundo estava seco. Seco nos relacionamentos, seco na saúde, seco na mente, nas emoções, seco no homem espiritual. Todos secos. Espíritos imundos andam por lugares secos, a Bíblia diz. Jesus era o único cheio de orvalho. Amém? E ele veio fazendo o bem, curando todos que estavam secos. No próximo programa... A Santa Ceia é poderosa, porque o corpo dele foi dado para te dar saúde.